Novembro de 2022. No extremo oeste do Japão, existe uma pequena ilha cercada pelo Oceano Pacífico, que durante décadas passou praticamente despercebida pelo restante do mundo. Ela fica a pouco mais de 100 quilômetros de Taiwan. À primeira vista, parece apenas mais uma ilha tranquila, habitada por poucos moradores e distante dos grandes centros urbanos japoneses. Mas basta observar um mapa para perceber que aquele pequeno pedaço de terra ocupa uma das posições mais estratégicas do planeta. É ali que começa uma história capaz de explicar por que o Japão mudou completamente sua forma de pensar a guerra. Naquela manhã, o silêncio da pista de pouso é interrompido pelo som grave de 4 enormes turbinas. Um gigantesco avião de transporte da Força Aérea Japonesa aproxima-se lentamente da cabeceira da pista. O pouso acontece de maneira precisa. Poucos segundos depois, a aeronave reduz a velocidade até parar completamente. Durante alguns instantes, nada acontece. Então, a enorme porta traseira começa a se abrir. O vento vindo do oceano invade o compartimento de carga. Soldados aguardam em silêncio enquanto uma sombra começa a surgir no interior da aeronave. Lentamente, um enorme veículo de 8 rodas inicia sua descida pela rampa metálica. Sua presença impressiona imediatamente. Ele possui o tamanho de um tanque de guerra. Carrega um poderoso canhão de 105 mm montado em uma torre totalmente fechada. Pesa aproximadamente 26 toneladas. E mesmo assim, acabou de atravessar centenas de quilômetros dentro de um avião militar. É uma cena que parece contradizer tudo o que conhecemos sobre veículos blindados. Durante décadas, os exércitos do mundo seguiram praticamente a mesma lógica. Quanto maior o poder de fogo, maior deveria ser a blindagem. Quanto mais pesado o veículo, maior seria sua capacidade de sobreviver no campo de batalha. O Japão decidiu desafiar essa lógica. Em vez de construir um tanque ainda mais pesado, criou algo completamente diferente. Uma máquina capaz de desembarcar de um avião e entrar em combate poucas horas depois. Quando as primeiras imagens desse veículo começaram a circular, especialistas militares do mundo inteiro fizeram a mesma pergunta. Afinal, o que exatamente era aquilo? Um tanque? Um carro de combate? Um caça-tanques? Ou apenas um caminhão excessivamente armado? A confusão fazia sentido. Seu enorme canhão lembrava o de um tanque principal, mas suas 8 rodas pareciam mais adequadas a um veículo de transporte. Sua blindagem era muito mais fina do que a dos blindados tradicionais. Ele não era anfíbio. Não possuía proteção suficiente para enfrentar os tanques mais modernos da atualidade, e nem mesmo utilizava um carregador automático para seu armamento principal. No papel, parecia um projeto cheio de limitações, um veículo que abria mão de proteção, que sacrificava peso, que aceitava diversos compromissos. Ainda assim, o governo japonês decidiu investir bilhões em sua produção. E não apenas isso, transformou essa máquina no centro de uma estratégia completamente nova para defender mais de 1000 ilhas espalhadas pelo Pacífico. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe quando olha para esse veículo pela primeira vez. Ele nunca foi criado para vencer uma guerra de tanques. Também não foi desenvolvido para enfrentar os blindados mais pesados da China ou de qualquer outro país. Sua verdadeira missão começa muito antes do primeiro disparo. Na verdade, ele foi projetado para impedir que uma invasão consiga sequer se estabelecer. Essa mudança de pensamento representa uma das maiores transformações da doutrina militar japonesa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque, durante mais de 50 anos, o Japão acreditou que conhecia exatamente o lugar onde travaria seu próximo conflito. Preparou milhares de soldados, construiu bases, posicionou tanques, planejou batalhas, mas havia um problema. Enquanto todos olhavam para o norte, a ameaça silenciosamente mudava de direção. E quando Tóquio finalmente percebeu isso, entendeu que seus blindados mais poderosos talvez nunca chegassem a tempo. Foi nesse momento que nasceu um dos projetos militares mais curiosos do século XXI. Uma máquina que muitos consideraram um enorme compromisso, outros chamaram de erro, mas que hoje representa uma das armas mais importantes da estratégia japonesa para impedir uma possível invasão das ilhas que cercam Taiwan. Esta é a história do Biga Type 16 Maneuver Combat Vehicle. O blindado que parece fraco quando analisado apenas pelos números, mas que pode decidir uma guerra simplesmente porque consegue chegar ao campo de batalha,
antes de qualquer outro. Durante décadas, o Japão acreditou que conhecia perfeitamente o inimigo que enfrentaria. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, toda a estrutura das forças de autodefesa foi construída em torno de um único cenário: uma possível invasão soviética. Se esse dia chegasse, os combates aconteceriam nas grandes planícies do norte, principalmente na ilha de Hokkaido. Era ali que estavam posicionados centenas de tanques. Era ali que estavam as maiores bases blindadas do país. Cada exercício militar, cada plano estratégico e cada investimento bilionário tinham o mesmo objetivo: conter o avanço de um dos maiores exércitos do planeta. Naquela época, fazia todo sentido. Os tanques eram gigantescos, pesados, capazes de suportar enormes quantidades de disparos. Quanto maior fosse a blindagem, maiores eram as chances de sobrevivência. Durante anos, essa foi considerada a fórmula perfeita. Mas então, o mundo mudou. Sem disparar um único tiro, a União Soviética desapareceu. De repente, toda a estratégia construída ao longo de décadas perdeu sua razão de existir. Por alguns anos, parecia que o Japão finalmente viveria um longo período de estabilidade. Mas a tranquilidade durou muito menos do que imaginavam. Enquanto todos ainda observavam o norte, uma nova potência crescia silenciosamente do outro lado do mar da China Oriental. A cada ano, sua frota aumentava. Novos destroyers eram lançados ao mar. A aviação militar expandia sua presença. E dezenas de embarcações passaram a navegar cada vez mais próximas das ilhas controladas pelo Japão. No início, parecia apenas uma disputa diplomática. Depois vieram as patrulhas constantes, os sobrevoos, as demonstrações de força. Até que ficou evidente que o problema já não era mais político, era militar. O maior desafio do Japão deixava de ser proteger uma única ilha ao norte. Agora era defender centenas de pequenas ilhas espalhadas por milhares de quilômetros de oceano. E foi nesse momento que surgiu uma pergunta extremamente desconfortável para os estrategistas japoneses: como levar um tanque de quase 50 toneladas para uma pequena ilha que sequer possui um porto adequado? Como responder rapidamente a uma invasão se o veículo mais poderoso do seu exército leva dias para chegar ao local? A resposta era simples: não havia como. Os blindados mais modernos do Japão eram extremamente eficientes, mas chegavam tarde demais. E, em uma guerra moderna, chegar tarde pode significar perder uma ilha inteira antes mesmo do início da contraofensiva. Foi então que engenheiros e militares decidiram abandonar uma ideia que dominava os campos de batalha havia décadas. Em vez de construir um tanque mais pesado, construiriam um blindado capaz de ser transportado por via aérea. Uma máquina que pudesse pousar em uma pista improvisada, desembarcar em poucos minutos e estar pronta para disparar antes mesmo que o inimigo consolidasse uma cabeça de praia. Era uma proposta extremamente ousada. Muitos acreditavam que seria impossível equilibrar mobilidade, velocidade e poder de fogo em um único veículo. Outros diziam que qualquer tentativa acabaria produzindo uma máquina fraca demais para sobreviver em combate. Mesmo assim, o projeto seguiu adiante. E poucos anos depois, o mundo conheceria um dos veículos militares mais incomuns já produzidos pelo Japão: o Tsukawano de Hef, uma máquina que parece desafiar todas as regras tradicionais da guerra terrestre. Mas para entender por que esse blindado foi criado, primeiro precisamos conhecer a ameaça que obrigou o Japão a abandonar mais de 50 anos de planejamento militar. Quando os estrategistas japoneses finalmente olharam para um mapa, perceberam algo que mudaria completamente a forma como o país enxergava sua própria defesa. O problema não era apenas a China, era a distância. O arquipélago japonês possui milhares de ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico. Muitas delas são pequenas, algumas sequer possuem infraestrutura militar permanente. Outras contam apenas com uma curta pista de pouso, um pequeno porto pesqueiro e poucos habitantes. Durante décadas, isso nunca representou uma grande preocupação. Mas o avanço da tecnologia militar transformou essas ilhas em ativos estratégicos. Quem controla essas pequenas porções de terra passa a controlar rotas marítimas, corredores aéreos e áreas fundamentais para operações navais. Foi exatamente isso que aconteceu nas proximidades das Ilhas Senkaku. Embora desabitadas, elas ocupam uma posição extremamente importante entre o Japão, Taiwan e a costa chinesa. Durante anos,
essa disputa permaneceu praticamente restrita ao campo diplomático. Mas a partir da década de 2010, a situação começou a mudar. Navios da Guarda Costeira Chinesa passaram a aparecer com frequência cada vez maior. Patrulhas tornaram-se quase diárias. Aeronaves militares começaram a cruzar a região repetidamente. Cada nova aproximação enviava uma mensagem muito clara. A pressão estava aumentando. Sem perceber, o Japão enfrentava um problema muito maior do que simplesmente defender algumas ilhas isoladas. Se uma força inimiga conseguisse desembarcar rapidamente, bastariam poucas horas para estabelecer posições defensivas. Depois disso, expulsá-la exigiria uma operação extremamente cara, lenta e arriscada. Os militares japoneses compreenderam que o momento decisivo não seria durante a batalha, seria antes dela. Se conseguissem colocar um blindado fortemente armado na ilha antes do desembarque inimigo, poderiam impedir que a invasão sequer acontecesse. Era uma mudança completa de mentalidade. Até então, os tanques eram utilizados para recuperar terreno perdido. Agora, o objetivo seria impedir que esse terreno fosse perdido, mas existia um enorme obstáculo. Os principais tanques japoneses simplesmente não conseguiam cumprir essa missão. O moderno Type 10, considerado um dos melhores tanques do mundo, pesa mais de 40 toneladas. Seu transporte depende de navios especializados ou longos deslocamentos terrestres. Isso significa tempo, e em uma possível invasão das ilhas do sudoeste japonês, tempo é justamente o recurso que não existe. Enquanto um tanque convencional ainda estaria sendo embarcado em um porto, o inimigo já poderia estar ocupando praias, cruzamentos e pistas de pouso. Era necessário pensar de outra forma. Não bastava criar um blindado poderoso. Ele precisava estar pronto para lutar poucas horas depois de receber a ordem de deslocamento. Foi nesse momento que engenheiros da Mitsubishi Heavy Industries receberam uma missão que parecia praticamente impossível: construir um veículo capaz de carregar o poder de fogo de um tanque, mas leve o suficiente para ser transportado por um avião, rápido o suficiente para percorrer centenas de quilômetros sobre rodas, e resistente o bastante para enfrentar veículos blindados modernos. À primeira vista, parecia um projeto condenado ao fracasso. Cada quilo retirado da blindagem aumentava sua mobilidade, mas também diminuía suas chances de sobrevivência. Cada equipamento adicional elevava sua capacidade de combate, mas poderia torná-lo pesado demais para cumprir sua principal missão. Os engenheiros descobriram rapidamente que não seria possível criar um veículo perfeito. Seria preciso abrir mão de muitas coisas. A pergunta era, de quais? E foi justamente essa decisão que deu origem a um dos blindados mais incomuns já construídos no século XXI. Durante muito tempo, a força de um exército era medida pelo tamanho dos seus tanques. Quanto mais pesado o blindado, quanto maior seu canhão, quanto mais espessa sua blindagem, maior parecia ser sua capacidade de vencer uma guerra. O Type 16 nasceu para provar exatamente o contrário. Ele não foi criado para enfrentar os maiores tanques do mundo em um duelo direto. Também não foi desenvolvido para atravessar cidades destruídas ou liderar grandes ofensivas terrestres. Sua missão sempre foi muito mais específica: chegar primeiro. Porque, na visão dos estrategistas japoneses, impedir um desembarque é muito mais eficiente do que tentar recuperar uma ilha já ocupada. E é justamente aí que esse veículo revela seu verdadeiro valor. Enquanto blindados tradicionais ainda estariam sendo carregados em navios ou transportados por longas rotas terrestres, o Type 16 já poderia estar apontando seu canhão para a praia onde a invasão começaria. Essa é uma diferença de horas, mas, em uma guerra moderna, algumas horas podem decidir o destino de uma nação inteira. Talvez seja por isso que tantas pessoas subestimam esse blindado. Quando olham para seus números, enxergam apenas aquilo que ele não possui: blindagem pesada, proteção ativa, capacidade anfíbia, um carregador automático. Mas quase ninguém observa aquilo que realmente importa: sua capacidade de estar no lugar certo, na hora certa. E, muitas vezes, essa é a característica mais importante de qualquer arma de guerra. Nos últimos anos, o cenário militar mundial mudou rapidamente. A guerra na Ucrânia mostrou que velocidade, informação e mobilidade passaram a ser tão importantes quanto blindagem. Drones transformaram completamente o campo de batalha.
mísseis modernos reduziram drasticamente a vantagem dos veículos mais pesados. E conflitos cada vez mais rápidos exigem respostas quase imediatas. O Japão percebeu essa mudança antes de muitos países. Em vez de investir apenas em tanques maiores, decidiu construir uma força capaz de reagir em poucas horas. O Type 16 tornou-se o símbolo dessa transformação. Mais do que um simples blindado, ele representa uma nova maneira de pensar a defesa nacional, uma estratégia baseada em mobilidade, rapidez e presença constante nas ilhas mais vulneráveis do arquipélago japonês. Talvez ele nunca dispare um único tiro em combate. E, curiosamente, esse pode ser o maior sinal de que cumpriu sua missão, porque a melhor arma nem sempre é aquela que destrói o inimigo. Às vezes, é aquela que faz o inimigo desistir de atacar. Enquanto continuar desembarcando rapidamente nas ilhas mais estratégicas do Japão, mostrando que qualquer tentativa de invasão encontrará resistência imediata, o Type 16 continuará fazendo exatamente aquilo para o qual foi criado: dissuadir, impedir, proteger. Essa talvez seja a maior vitória que um veículo militar pode conquistar, sem precisar provar seu valor em uma guerra. Porque, no fim das contas, o verdadeiro objetivo de qualquer estratégia militar eficiente nunca foi vencer batalhas, sempre foi evitar que elas acontecessem. E foi exatamente para isso que o Japão construiu o Type 16. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta de conhecer a história dos blindados mais impressionantes do mundo, das tecnologias que estão mudando os campos de batalha e das estratégias militares que poucos documentários mostram, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Porque a próxima máquina pode parecer apenas mais um veículo militar, até revelar a história extraordinária escondida por trás de sua criação.